Quer dizer que eu tenho propósito na minha vida? Série Gênesis, vem comigo que eu vou te explicar. Graças a paz, querido. Estou aqui para trazer mais um episódio da série Gênesis para você. E dessa vez é o capítulo 2. Se você ainda não pegou o episódio 1 já está na fanpage, já está lá na página, lá na parte de séries. Dá uma lida no capítulo 1 e dá uma lida no capítulo 2. Assiste o episódio 1 e vem assistir o episódio 2, que é esse aqui. Se você ainda não leu, não sabia que era para ler, não tem problema. Dá um pause aqui agora, vai lá, dá uma lida que eu quero meditar com você. E o texto-chave do capítulo 2, ele vai ser o verso 15. E eu vou ler com você agora. Verso 15 diz assim, olha. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Sabe, querido, talvez você ainda não tenha entendido bem o que a gente está estudando em Gênesis. Gênesis significa o princípio. Foi quando Deus começou a criar. Lá no capítulo 1, se você já leu e já assistiu o episódio 1, você já deve ter entendido que Deus criou você com uma identidade. Identidade significa idêntico à paternidade. Ou seja, você é idêntico ao teu pai. Deus colocou em você características que são dele. Você é a coroa da criação. Peraí, deixa eu explicar melhor. Eu não estou querendo dizer que você é igual a Deus. Não. Temos limitações, principalmente depois da queda, que a gente vai entender na próxima semana, nós temos limitações. Mas as mesmas características que estão em Deus estão também em nós. Essas características, elas são fruto da criação que Deus fez conosco. Deus colocou as suas impressões digitais em nós. Nós fomos criados pelas próprias mãos de Deus. Nós não fomos criados como as outras criaturas que foi através da palavra, onde Deus falava e a sua voz era ouvida pelo universo e a criação era feita. Não. Deus ele fez questão de com as suas mãos nos criar. E por isso nós temos as marcas dele em nós. Nós temos a identidade de Deus em nós. E no capítulo 2, você vai entender uma segunda parte dessa criação. A palavra diz que Deus colocou o homem no meio do Éden para cultivar e guardar. Amado, esses dois verbos apontam para a tomada de decisão. Sim, você e eu temos a capacidade de tomar decisões. Deus nos fez com livre-arbítrio. E vai ter gente agora virando aí na cadeira por causa desse negócio de livre-arbítrio. Mas é verdade. Deus não criou soldadinhos de chumbo onde ele podia colocar do jeito que ele queria. Deus é tão soberano, Deus é tão poderoso, Deus é tão acima de todas as coisas que ele fez questão de criar em mim e em você uma coisa chamada livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele veio com pressupostos, e um dos pressupostos é a capacidade de tomada de decisão, a capacidade de avaliar vontades. Existem vontades que são boas porque estão dentro da vontade de Deus. Existem vontades que vão depor contra nós porque são vontades fora da vontade de Deus. Mas nós temos essa capacidade. E Deus te criou com essa capacidade de tomar decisão. Você tem um propósito. O capítulo 2 ele vai explicar para a gente que a gente tem um propósito de vida. Deus, quando colocou o homem lá no meio do jardim para cultivar e guardar o jardim, ele estava dizendo, olha, eu não criei vocês à toa. Eu criei vocês com um propósito. Eu e você temos um propósito, querido. Eu e você fomos criados com capacidade para produzir. O homem foi colocado naquele contexto que era o jardim. E eu e você estamos em que contexto? Saiba que independente do contexto onde Deus te colocou, você está inserido para produzir. Deus te deu um propósito. Produzir, querido. Produzir mesmo. O que você tem produzido na igreja em que você foi plantado?
O que você tem produzido no seu trabalho, no seu emprego? O que você tem produzido na faculdade, no curso que você está fazendo? O que você tem produzido na sua família? Sabe, queridos, quando nós não entendemos o capítulo 1 e nem o capítulo 2 de Gênesis, nós caímos no primeiro erro, que é o de não ter a identidade, não saber quem somos de fato. E no capítulo 2, não sabemos qual é o nosso propósito e desconhecemos as nossas capacidades. Mas hoje eu quero falar para você, Deus te deu capacidade. Deus te deu propósito. Sai disso, querido. Encontre a tua identidade. Leia o capítulo 1. Saiba como Deus te criou e encontre o teu propósito. Saiba que você é capaz, que você pode, que você foi criado para produzir. Deus, ele no capítulo 2, ele faz questão de deixar o homem com a capacidade produtiva completa. Deus cria Eva, porque viu que não era bom que o homem estivesse só, trabalhando só, pensando só, construindo só. Ele apresenta a Eva ao homem e o homem ainda completa todo o seu ciclo, construindo uma família. Isso é prova de que você é capaz, de que eu sou capaz, de que o homem é capaz. Fomos criados com um propósito. Fique com essa palavra.